E vamos para o estudo bíblico, né? Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Gênesis, capítulo 2, versos 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, por esta razão, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar. Amado Deus, pedimos a tua dependência, Deus, a tua sabedoria para com o estudo desta noite, para que haja rico ensino e para que o teu Espírito Santo, Deus, não somente me use na exposição do assunto, mas que também, ó Deus, use, ó Deus, cada um que está nos ouvindo a ser realmente convencido pela tua palavra. E assim, ó Deus, se render ao Senhor. E que o Senhor abençoe cada família, que seja abençoado por ti, ó Deus. Abençoa também aqueles jovens, solteiros, que um dia pensam em casar, para que o Senhor, Deus, esteja orientando a eles, para que as decisões sejam tomadas sabiamente. Pedimos a Deus a tua ajuda, perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Lembra que eu falei no início que a família é a base de uma sociedade. A família foi a primeira instituição de Deus criada aqui na Terra. E falamos semana passada, sobre o casamento e queremos dar continuidade. Eu estava mostrando um artigo que eu achei muito interessante para os jovens, sábado, mostrando sobre as consequências de lares destruídos, as consequências de divórcios, alertando aos jovens que eles deveriam depender de Deus, deveriam buscar o Senhor, deveriam realmente buscar a direção de Deus, seguir os conselhos bíblicos para poder tomar uma decisão realmente firme na dependência de Deus para um futuro casamento, para que esse casamento seja um casamento sólido, realmente abençoado por Deus e venha desfrutar da bênção do casamento. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer abençoar o seu casamento, o meu casamento. Deus quer abençoar o casamento daqueles que irão realmente um dia se casar. Eu estava falando, se você quer que o seu lar seja um pedacinho do céu, escute a voz do Senhor por meio da sua palavra. Se você quer realmente desfrutar um pouco do inferno aqui na terra, rejeite a voz do Senhor. Rejeite a voz do Senhor. Então, nós estaremos aqui abordando esse assunto. Então, eu queria somente ler um artigo aqui que eu achei muito interessante com respeito às consequências, tá bom, do divórcio. E eu estava lendo alguns outros artigos, mas eu achei interessante esse daqui. É um resumo executivo do relatório da Fundação Herança Norte-Americana. Diz o seguinte, esse artigo: a cada ano, mais de 1 milhão de crianças americanas sofrem o divórcio de seus pais. E veja que isso daqui não está relacionada somente a divórcio de pessoas que não são crentes. As pesquisas estão relatando também que há um número de divórcio assustador no meio evangélico. Tá bom? Então, além disso, metade das crianças que nascerão este ano de pais que estão casados irão vê-los divorciando-se antes de completarem 18 anos. A evidência crescente nos jornais de ciências
sociais demonstra que os efeitos devastadores físicos, emocionais e financeiros que o divórcio gera nas vidas destas crianças continuarão na idade adulta e afetarão as gerações futuras. Por isso que Satanás, ele sabe muito bem que a destruição de uma família traz consequências para futuras gerações. Quando ele consegue destruir uma família aqui, não é somente naquele momento que é um sofrimento, mas as futuras gerações que virão daquele lar arruinado tende também a sofrer as consequências lá do passado. Então, esses danos extensos incluem uma crescente frequência de abuso de todos os tipos. Filhos de pais divorciados demonstram mais problemas emocionais, de saúde e de comportamento. Envolve-se mais em crimes e drogas e tem níveis maiores de suicídio. Crianças de famílias divorciadas têm mais dificuldades em ler, escrever, soletrar e aprender matemática. Também tem maior probabilidade de repetir o ano, de não completar o colégio e de não completar a faculdade. Entre estas famílias que antes do divórcio não eram consideradas pobres, vê sua renda cair até 50%. Quase 50% passa para a pobreza após o divórcio. A sua vida religiosa, que tem sido ligada à saúde melhor, casamentos mais duradouros e melhor qualidade de vida, tende a cair depois do divórcio dos pais. Para maiores informações, veja o livro Ajudando os Filhos a Sobreviverem ao Divórcio, da editora Mundo Cristão, de 1986. Tá bom? Então, eu gostaria só que eu peguei só um pequeno, mas se você coloca na internet e se você ler livros realmente que fala de consequências do divórcio, você vai encontrar realmente uma grande quantidade de material. E isso é sério. Eu sei que existe uma porcentagem pequena que não tem muito, não sofre muito, mas na grande maioria há sofrimento. Então, uma visão bíblica do casamento. Semana passada nós mostramos primeiramente o casamento foi instituído por Deus. Nós mostramos aqui na definição desse casamento, dizendo que casamento é uma instituição divina que une um homem e uma mulher da maneira mais estreita possíveis em níveis humanos e os coloca debaixo do mesmo compromisso. Isto é indicado pela palavra unir, que vem do texto que nós lemos, Gênesis 2, 24. E essa palavra unir significa apegar-se, prender-se, colar, juntar-se. E é a mesma palavra que nós utilizamos quando unimos o café com leite. É impossível haver uma separação. É quando o Senhor diz, não será mais dois, mas uma só carne. E nós mostramos também semana passada que o que determina o casamento não é a relação sexual. Algumas pessoas, alguns jovens, caem nesse engano. Se nós tivermos relações sexuais, nós já somos casados. Isso não é verdade. O casamento, para ser casamento, ser legalizado, tem que obedecer às instituições do nosso país. O casamento tem um efeito jurídico e religioso também. Agora, o casamento, estudamos semana passada, que autoriza realmente a relação sexual. A relação sexual fora do casamento ou antes do casamento, a palavra de Deus chama de prostituição, de realmente impureza, pornografia, também de adultério, tá bom? Então foi Deus que criou a família. Agora nós vamos falar um assunto muito importante mesmo.
o fundamento do casamento. A gente viu a definição semana passada. E hoje nós vamos falar do fundamento do casamento. E nós vamos, aqui, esse estudo é resultado de algumas pesquisas utilizando alguns materiais, tá bom? Então, o que eu gostaria de abordar aqui esta noite é, falando do fundamento do casamento, é que a base do casamento é a aliança e não o amor sentimental. Quem sustenta o casamento não é o amor, é a aliança que os dois fizeram diante de Deus, tendo Deus como testemunha, tendo a igreja como testemunha, tendo pessoas como testemunha. Então, é essa aliança que sustenta o casamento. Não é o amor sentimental. Nós vamos falar, tá bom? Que o amor é um ingrediente importante na vida deste casamento. Um casamento sem amor se torna um casamento azedo, um casamento sem sentido. Mas não é o amor que sustenta o casamento, mas sim a aliança. Agora, graças a Deus, porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos esse tesouro tão precioso que não muda, que permanece o mesmo, porque estamos sendo bombardeados com uma sociedade que diz que tudo é relativo, que nesse assunto algumas pessoas vão dizer: pastor, isso é relativo, para o Senhor é aliança, mas para mim é um amor. Quando acabar o amor, acaba o casamento para mim. Mas nós temos uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E é essa verdade que nós devemos simplesmente obedecer. Porque muitas pessoas estão sendo contaminadas por uma filosofia de amor antibíblica, por uma filosofia de casamento antibíblica. Por isso que é importante estudarmos esse assunto. Para muitas pessoas, esse assunto vai ser realmente algo bem esclarecedor na sua mente. E esse é o nosso propósito, para que Deus seja glorificado, para que você seja convencido pelo Espírito Santo de crer no casamento como Deus ensina, não como o Estado ensina, não como a filosofia ensina, não como algumas religiões ensinam, mas como Deus ensina, tá bom? Então, em nossos dias, existe um conceito generalizado de que o amor sentimental é a base do casamento. Tudo isso por causa do romantismo, né? Do erotismo na literatura, no cinema, na televisão. Certamente que o amor sentimental é um ingrediente importante do casamento, mas não é a sua base. Alguém disse que o amor é a chave mestra de um casamento feliz, de um lar feliz. Eu concordo. E nós vamos falar de amor também. É como eu estou dizendo. Eu não sou contra o amor no casamento, o amor sentimental e o amor bíblico, que é diferente do amor que o mundo tem realmente definido aí. Nós não somos contra, pelo contrário, Deus ele é amor. Deus ele deu responsabilidade para o homem amar sua esposa, para a mulher amar o seu esposo. Mas o que eu quero dizer que não é o amor que vai sustentar esse casamento. Esse casamento não vai existir até quando o amor estiver existindo. Se por acaso o amor acabar, daqui ou esfriar, o casamento deve permanecer. Por que, amados, eu penso assim e algumas pessoas pensam assim? Porque Deus não poderia estabelecer algo tão importante que é o casamento sobre uma base instável como os sentimentos. Na realidade, muitos dos que se chama amor hoje é egoísmo disfarçado. Eu nunca esqueci quando eu estava em um casamento, eu era novo convertido, e o pastor estava o casal diante do pastor, e o pastor disse: olha, ninguém casa para ser feliz.
E aquilo eu tomei um susto. Ninguém casa para ser feliz ou pensando no banco. E ele disse, sim, ninguém casa para ser feliz. Nós casamos para fazer o outro feliz. E o outro casa para nos fazer feliz. E aí, ambos serão felizes porque casam pensando no bem do outro. Isso é amor. Mas o amor que nós encontramos neste mundo é um amor egoísta. Quantos casais de namorados cedem na relação sexual porque um dos dois diz, se você me ama, me prove que você me ama, tendo um relacionamento comigo. Isso não é amor. Se alguém chegar para você e ter essa proposta, isso não é amor. Isso é simplesmente alguém que só quer satisfazer os seus desejos e não pensa na outra pessoa. Alguém que busca somente a sua própria satisfação, seu próprio benefício. E muitas pessoas estão casando com esses pensamentos. Aí o que é que acontece? Quando chega no casamento, esse amor egoísta é frustrado, vamos romper que eu não amo mais você. Por esta razão, o número de divórcios tem crescido de forma assustadora em nosso meio. Então, pense comigo aí, tá bom? Depois de algum tempo, muitas pessoas chegam à triste conclusão. Nós não amamos mais, devemos nos separar. Isso tem sido frequente. Pastor, a razão por que eu estou me divorciando é porque eu não amo mais a minha esposa. Pastor, a razão por que eu estou divorciando é porque eu não amo mais o meu esposo. O amor acabou entre nós. Já não há mais sentimentos. Mas não é assim, não. Não é este sentimento que vai sustentar o casamento, e se esse sentimento, por não ter sido cultivado, lembra muito bem, eu gosto muito de uma ilustração, que uma vizinha chegou para a outra vizinha, que tinha um jardim na frente da sua casa, e as rosas do jardim dessa vizinha eram lindas. E ela disse, amiga, qual é o segredo para que você tenha rosas tão bonitas enquanto a minha não são assim? E ela disse, porque as minhas, eu invisto nela. Eu faço investimento. Eu cuido, eu cultivo. Por esta razão ela é assim. É a mesma coisa. Sabe por que o amor de muitos casais estão esfriando? Simplesmente porque não há justamente investimento. Agora, deixa eu só dizer aqui. Eu entendo muito bem isso. Que aquele amor, não estou dizendo que quando você casa, que atinge uma maturidade, você tem que continuar com aquele mesmo amor de um adolescente, sabe? Sabe aquele amor de adolescente? Que fica dormindo, que vai dormir só pensando, que quando pensa na pessoa chega o coração tuc, né? Que tem dificuldade de estudar por causa dessa paixão. Não estou se referindo a esse amor. Estou se referindo ao amor que Deus ele requer do marido e da mulher, um amor que é transformado ou é evidenciado através de ações, tá bom? De ações. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso daí. Mas esqueça esse pensamento diabólico, pensamento mundano, pensamento criado pelo próprio inimigo de Deus, que tenta destruir os sentimentos das pessoas, tenta destruir realmente, enfraquecer o amor das pessoas, para que as pessoas cheguem a essa triste conclusão que não se amam mais e está agora, que há uma necessidade de terminar aquele casamento porque, na final de contas, ela quer ser feliz tendo um outro relacionamento. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Então não é o amor que sustenta o casamento, mas é a aliança. E eu vou mostrar aqui que é a aliança. Eu vou mostrar biblicamente que quem sustenta o casamento é a aliança. Quando um homem, e uma mulher se casam, eles fazem uma aliança.
Por isso que eu tenho um aqui como símbolo. Tá bom? Tem uma pergunta? Então pode fazer a primeira pergunta antes da gente abordar esse assunto aqui. O assunto do subponto aqui é a Boa aliança. noite, pastor. E quando a esposa faz o impossível para viver com o esposo e ele quer o divórcio, é pecado? No caso, o marido quer o divórcio, aí ela quer saber se ela está pecando. Isso. Não, deixa eu só dizer aqui. Olha, nós vamos estudar, hoje eu passei o dia estudando sobre esse assunto. Tá bom? Não somente é uma posição minha, mas é uma posição bíblica e de grandes homens de Deus. Nós vamos trabalhar esse assunto, não vamos chegar hoje lá. Por isso que eu vou responder essa pergunta, nós não vamos chegar hoje, mas nós vamos mostrar biblicamente. Eu vou mostrar o que a Bíblia ensina sobre isso. Bom, primeira coisa, quando o divórcio é permitido? Jesus disse que o divórcio é permitido quando há um adultério, aonde o cônjuge não consegue perdoar, o cônjuge não consegue realmente perdoar aquele ato, e aquele ato ali há um divórcio. O divórcio também é permitido lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz lá, quando uma crente tem um marido descrente, e esse marido descrente quer ir embora. E aí a crente não vai poder sustentar, amarrar, ele quer ir embora, ele quer sair, ele não quer mais. Então não partiu da irmã, partiu dele, ou partiu dela se ela é descrente. Agora, esse divórcio não autoriza um novo casamento. Esse que é o problema. O divórcio não autoriza um novo casamento. Se ele quiser ir, Paulo disse, deixa ele ir, você não vai amarrar. Se há dureza de coração na questão de perdoar, se divorcie. O conselho é que perdoe, se ele está arrependido. Perdoe. Mas se não quer, por causa de dureza de coração, vai se divorciar. Mas não pode recasar. E nós vamos mostrar isso biblicamente mais na frente, na próxima semana, ou talvez amanhã, ou no domingo pela manhã. Esse assunto. Mas é bíblico. Infelizmente, muitas pessoas hoje, muitos homens de Deus têm cedido à pressão do mundo para abrir espaço nisso daqui que a Bíblia fecha. Até o século XVI, eu estava estudando hoje, não havia realmente oposição com respeito a esse assunto. Depois, sim, realmente começaram a abrir aos poucos, e hoje o negócio está terrível. As pessoas estão casando para separar e separam para casar, e o negócio está bagunçado. Agora, repito novamente, nós vamos entrar aqui em um assunto que a gente vai explicar. Agora, não tire suas conclusões antes da gente explicar biblicamente qual é o nosso pensamento, como a gente ensina. Agora, lembra bem disso, minha irmã. Se o homem quer ir embora, se o homem quer divórcio, o que é que você vai fazer? Você não vai amarrar ele, você não vai amarrar ele. Agora, ciente que não vai poder mais se casar, tá bom? Não vai poder mais se casar. E se parte da mulher a separação, ela está pecando por motivo de adultério da parte do marido? Isso, não é que está pecando. O que Paulo aconselha, o que Jesus aconselha é que ela, se ele está arrependido, se ele está extremamente arrependido e ele pede perdão e quer a reconciliação, a orientação é que se reconcilie com seu marido. Mas é isso que eu estou dizendo, mas pela dureza do coração, se ela não quer, aí ela peca. Agora, entenda bem, deixa eu só formular aqui novamente. Se você viu arrependimento na pessoa, se a pessoa está arrependida, mudou de vida e você não quer perdoar, aí você desobedece ao Senhor. Mas se você não vê, a pessoa realmente lhe traiu, deixou você, vive com outras e mais outras, e aí quer conviver com... Aí é outra coisa. Aí você não é obrigado a viver nessa situação. Aí você não peca. É por isso que Paulo disse lá que a mulher não fica sujeita à escravidão. E eu penso que é nesse sentido. As consequências não vêm para ela.
porque ela não foi aquela que procurou a separação, mas foi ele com as suas atitudes que quis viver uma vida no adultério, e a mulher ela não tem obrigação, tá bom? Agora, se ela quer viver também assim com ele, aí é outra coisa também que a gente precisa analisar, tá bom? Tem só um comentário aqui do pastor Carlos. Ele fala assim: é necessário diferenciar o conceito mundano de amor e o conceito bíblico de amor. À luz de 1 Coríntios 13, o amor é o alicerce das relações fraternas da igreja, sendo também o alicerce também do casamento. No casamento, temos a oportunidade de expressar o amor de Deus ao cônjuge. Infelizmente, o mundo tem distorcido o conceito do amor sacrificial, ágape, encarando-o como um mero sentimento. Muito bem, obrigado, pastor Carlos. E é justamente isso. A questão é porque as pessoas têm confundido o tipo de amor bíblico com o amor realmente mundano. Quando nós estivermos falando sobre o papel do marido, estaremos abordando simplesmente 1 Coríntios, mostrando o tipo de amor que Deus quer dentro do lar, um amor ágape, um amor como Cristo amou realmente a igreja, tá bom? O problema é que, como eu falei, o problema é que as pessoas têm confundido o tipo de amor bíblico com o amor mundano, tá bom? Então, veja aí que toda aliança, ela vem carregada com um facho de promessa, podemos dizer assim, com promessas. É ou não é assim? Por exemplo, quando as pessoas se casam aqui, isso aconteceu comigo, tá bom? Tive o privilégio do pastor Almir fazer o meu casamento, e eu louvo a Deus muito pela vida dele, não somente em fazer o meu casamento, mas me acompanhar durante a vida, até no meu ministério também até hoje, muito mais do que um pastor, é um pai para mim. Mas quando ele estava lá, celebrando meu casamento, ele usou também dessas palavras. Você promete, Emanuel, diante de Deus, veja aqui, que toda aliança, ela é um feixe de promessas. Você promete diante de Deus e destas testemunhas, que Deus também é a testemunha, receber Emília como sua legítima esposa para viver com ela, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete, olha aí, amá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela. Enquanto os dois viverem, a minha resposta foi sim, prometo. Como também a resposta de Emília. Então você vê aí que eu prometi diante de Deus e das testemunhas, tá bom? Amar minha esposa, honrá-la, cuidar dela diante das adversidades da vida. Então, nem sempre podemos controlar os sentimentos, mas sim, posso dizer, a vontade de simplesmente cumprir com as alianças que nós fizemos diante de Deus e de pessoas também, Então, não é o amor sentimental que sustenta o casamento, mas é a aliança que fizemos diante de Deus. Agora, o que eu posso dizer e afirmar, que é o nosso ponto agora, é que o casamento, ele sim sustenta o amor. O casamento sustenta o amor. Então, há um conceito errado que diz, como eu falei, acabou o amor, acabou o casamento. Mas a verdade de Deus é que todos os casados devem se amar. Amar a esposa, amar o esposo é um dever, não é algo opcional, mas é um dever do amor bíblico. Não é o amor realmente que o mundo tem realmente ensinado e promovido,
que é paixões carnais, do que amor sincero, como Deus deseja. Então, homens, nós temos um dever, uma ordem em amar nossa esposa. Isso é legítimo, isso é uma ordenança do Senhor. É um mandamento. Lá em Efésios capítulo 5 fala sobre isso. E quando o homem ele ama a sua esposa, ele se torna um líder no seu lar. E o marido ele deve assumir essa liderança, como Cristo também assumiu. Está lá em 1 Coríntios 11, 13, como também em Efésios 5, 23. Essa aliança, ou essa liderança, ela não deve ser realmente como um ditador, aonde possa tratar a sua esposa como uma escrava. Não é isso. As pessoas também confundem liderança e submissão. Por esta razão, as pessoas chegam ao ponto de dizer que o casamento não é bom. Porque as pessoas estão sendo dirigidas pelo conceito do mundo, ensinado pelas novelas, pelas minisséries aí. Não. Qual é a liderança que Deus quer que eu tenha para com minha esposa? É uma liderança bíblica, uma liderança como Jesus liderou. Liderar com amor. Liderar como Deus quer. Cuidando do meu lar. Sendo o líder responsável pelo meu lar. Então, é esse tipo de liderança que Cristo quer. É a liderança como Cristo, ele é, como ele liderou e ele se tornou o nosso exemplo, como Paulo disse lá. Devemos amar como Cristo amou a igreja. Quando ele diz assim, vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Tá bom? Cristo, ele amou a igreja, ele se entregou pela igreja. É um amor cheio de compaixão, é um amor cheio de misericórdia, é um amor cheio de perdão, é um amor cheio de respeito, é um amor abnegado, que se entregou, que não pensou em si. É esse tipo de amor que deve existir dentro do lar. E é o casamento que vai sustentar esse amor. É o casamento que vai sustentar esse amor. Agora, Deus não diz em nenhum momento da sua palavra que o casamento ele dura enquanto durar o amor. Nós não temos nenhum texto. Os cônjuges podem desobedecer a Deus e não amarem-se. Todavia, isso não vai invalidar a união. Deus diz que eles devem amar-se porque estão unidos no casamento. Mas jamais o amor vai invalidar a aliança. Nós encontramos vários textos. Por exemplo, lá em Colossenses 3,19, maridos, amai vossa esposa. É uma ordem. Nós encontramos lá em Tito 2,4, falando das irmãs idosas, que ensinem as irmãs mais novas, as recém-casadas, a amarem ao seu esposo. O verdadeiro amor ágape existe quando alguém pensa no bem do outro. Quando pensa em fazer feliz o outro. Quando nega a si mesmo. Quando dá. Quando suporta. Quando perdoa. E etc. O amor é uma ação que se faz. Com este entendimento, o amor realmente aflora, cresce e se torna saudável. Este tipo de amor não anula o amor romântico também. Em você fazer sempre um jantar romântico, você chegar para sua esposa, em casa, hoje mesmo, após terminar, você chegar para ela e dizer que a ama, que ela é especial, que é um presente de Deus. Ela pode se espantar no início, mas depois vai se acostumar se você vai cultivando isso.
Não anula. Esse amor bíblico também não anula esse amor romântico. Alguém certa vez disse que nós somos eternos namorados. Eu acho que eternos não, né? Mas até enquanto a morte realmente não chega. Porque no céu não casa nem se dá em casamento. Tá bom? Nem casa e se dá em casamento. Então, com este entendimento, meu amado irmão, o verdadeiro amor realmente vai crescer. Vai crescer. Tá bom? E vai santificar, vai embelezar e realmente vai ser uma bênção dentro do casamento. Eu gostaria de só citar aqui alguns pensamentos de alguns autores. O primeiro diz que o romance e a paixão são coisas belas. Agora, não entenda ele como paixão, essa paixão mundana aí, tá bom? E que se reapaixonar vez após vezes é importante. E que se apaixonar de novo, depois de dificuldades, só acontece se você levar essa aliança acima das afeições e do romance. Então faça isso. Não tire isso da mente em achar que o sentimento vai sustentar seu casamento. Vou citar somente novamente esse autor. O romance e a paixão são coisas belas e que se reapaixonar vez após vez é importante. Cultive isso. E que se apaixonar de novo depois de dificuldades só acontece se você levar essa aliança acima das afeições e do romance. Alguém certa vez disse que o amor é prático. Se não for assim, não é amor. E se você vai para 1 Coríntios, você percebe isso. Não é somente um amor de palavras, mas um amor demonstrado através das ações. Alguém certa vez disse que eu peguei essa citação e eu não sei, para mim tinha sido de John Piper, ele estava falando, mas eu pesquisei hoje e eu não encontrei. Mas alguém certa vez disse o seguinte, um pastor: essa é a minha mensagem aos jovens casais que me buscam, dizendo: o que você diz aos casados? Digo, o pastor disse, vocês fizeram uma aliança. Deus criou essa união. Você tem uma aliança. Essa aliança existe. Suas afeições existem e acabam. Ficam bravos, depois se perguntam: onde está a afeição? E ela pode renascer porque existe esta base sólida. É a base da promessa. Então lembre que o casamento é a base para esse amor realmente existir nesse lar. Por que eu tenho que amar minha esposa? Eu amo ela pela esposa que ela é, pela mulher que ela é, tá bom? Pela dona de casa que ela é, pela mãe que ela é. Mas eu amo a ela porque eu prometi diante de Deus amá-la. Então foi essa aliança que me faz amar minha esposa. E diante disso também para nós existe um mandamento bíblico. Eu devo amar. Repito, um amor bíblico. Um amor como assim Deus quer. Tá bom? Tem alguma pergunta? Se uma pessoa casa pela motivação errada ou pelo amor sentimental, é possível desenvolver um amor ágape durante o casamento ou esse casamento já está condenado? Nada que não, jamais está condenado. É possível sim, olha. Lembra que eu falei no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, os pais que escolhiam a pessoa com quem os filhos iriam se casar. É impossível alguém que se conhecia somente naquele momento já desenvolver um amor. Lembra que o amor vem devagar. A paixão, ela vem assim, ó. Você sabe quando você encontra um menino, aí uma menina, e você começa a se apaixonar pelo jeito dele, pelo cabelo dele, como ele se comporta, como ele anda, como ele fala. Aí a paixão vem assim, vem rápido. Mas da mesma forma como vem rápido, ela vai rápido também. Talvez alguém que esteja apaixonado por alguém hoje, daqui a uma semana esteja odiando aquela pessoa.
Então o amor bíblico ele vem aos poucos. Porque o amor é o que faz. Na medida que você vai cultivando esse amor, desenvolvendo um cuidado especial para aquela outra pessoa. Agora esse amor também não anula o amor romântico também não. Então é isso que você tem que fazer. Se alguém casou com esse pensamento, né, desse amor romântico, né, muitas pessoas dizem, não, o meu sonho é casar com um príncipe que vem em casa me pegar num cavalo branco, alguém que vai me fazer feliz, que eu não vou ter nenhum problema nenhum, que vai ser uma bênção no meu casamento, que o meu casamento só vai ter felicidade, não vai ter problema nenhum. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, o casamento é como dois porcos espinhos em um lugar bem frio, se aproximando um do outro para poder dormir e se aquentar. Ele vai lá encaixando os espinhos, vai furando aqui, mas ele vai se encaixando e eles conseguem. O casamento é assim, quando alguém se casa, vai se encaixando, né? E com a ajuda do Senhor, sendo fiel ao Senhor, buscando a palavra do Senhor, isso vai de forma mais rápido, podemos dizer. Então, vai isso que a pessoa tem que casar, realmente pensando, realmente que constitui uma nova família, que é da vontade de Deus, que agora tem que desenvolver esse amor de um para com o outro, um procurando satisfazer o outro procurando satisfazer o outro, e esse amor bíblico ele vai desenvolvendo. Mesmo que alguém casou com esse amor romântico aí, a partir de hoje tem que ter esse pensamento que, se você que conhece essa pessoa, você pode ensinar ela. Mesmo que esse amor romântico vá embora, mas você fez uma aliança com essa pessoa. E aí você tem que permanecer com essa pessoa, e essa aliança vai fazer com que esse amor bíblico, o amor verdadeiro, possa realmente crescer dentro desse casamento. Tem mais duas. A respeito de casar com intenções erradas ou algo do tipo, pode sofrer consequências, não é? Sim, a princípio pode. É isso que eu estou dizendo. Agora, se for crente, ela pode pedir logo ajuda e a pessoas, pedir conselhos, e aí você pode realmente orientar, principalmente com um estudo como esse, mostrando a definição do casamento, falando sobre a aliança, falando do amor bíblico, e aí vai orientar essa pessoa a uma maturidade e cultivar esse tipo de visão bíblica dentro do seu lar. Agora, se a pessoa é descrente, a pessoa não tem conhecimento de Deus, a pessoa não conhece a Deus, aí é difícil. Por isso que quando você olha para o mundo, você vê a quantidade de divórcio acontecendo. Qual é a outra? No seu ponto de vista, o que mais atrapalha um casamento cristão hoje? O que mais atrapalha um casamento cristão, eu vou dizer, é a falta de compromisso com Deus. Em que sentido? Quando os dois negligenciam seus papéis, não tem, preste bem atenção, vou encostar bem pertinho aqui, viu? Não tem como um lar funcionar bem se o homem não assume o seu papel dentro do lar, nem a mulher assume o seu papel dentro do lar. Esse casamento jamais, preste bem atenção, jamais irá ser bem sucedido. Ele pode até durar, mas é como o ditado que diz, empurrando com a barriga. Agora, se esse homem, se ele ama a Deus, ele vai obedecer a Deus e vai amar a esposa com amor bíblico. Ele vai liderar esse lar, como Cristo liderou. Ele vai ser um líder servo. A mulher, ela vai ser submissa ao seu esposo, uma submissão bíblica. Ela vai respeitar o seu esposo, ela vai amar o seu esposo. E os dois cumprindo os papéis que Deus entregou cada um, com certeza, não tenho dúvida que esse casamento vai ser grandemente abençoado por Deus. Tem suas dificuldades? Tem, porque nós somos imperfeitos, nós erramos constantemente, mas eu não tenho dúvida que o seu casamento vai ser bem sucedido. O que atrapalha muitos casamentos cristãos é isso, é que falta liderança dentro de casa. Falta homens que tenham vida com Deus, homens que amem a sua esposa, homens que se tornem líder e cuide do seu lar. E que muitas vezes falta também mulheres
que movido pelo movimento feminista aí, querendo ser mais do que o marido e não está disposto a ser submissa dentro de casa, achando que submissão é escravidão. Não é, biblicamente não é. Nenhum homem tem mais valor do que a mulher dentro de casa, nem a mulher. Agora, muitas vezes, movido pelo mundo, rejeita os planos de Deus, nunca vai dar certo esse casamento. Pode ter certeza, nunca. Tiago disse que se nós atentarmos para a palavra de Deus e praticarmos a palavra de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos aonde quer ou em tudo que a gente for fazer. Bem-sucedido, inclusive no casamento. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Então nós vamos fazer o seguinte, olha. Amanhã nós vamos estudar um outro ponto. Eu terminei aquilo que estavam planejando para hoje. Amanhã nós vamos falar que o casamento é sagrado e indissolúvel. Casamento é sagrado e indissolúvel. Amanhã nós vamos enfatizar essa verdade. Hoje, o que eu gostaria que os amados entendessem é que o que sustenta o casamento não é o amor sentimental, não é o amor, mas o que sustenta o casamento é a aliança que os dois fizeram diante de Deus. Eu prometo, essa é a aliança. Agora, o amor é importante? Sim, por esta razão que o casamento é o que sustenta o amor. O amor ele pode diminuir, mas se você é como brasas, né? Para que possa se manter sempre aquecida, realmente coloca mais brasa lá, não deixa o fogo se apagar. Cultiva esse relacionamento. A tendência, meus amados, é para o relacionamento ser, e a cada ano que se passa, ir aumentando. A cada ano que se passa é para que os dois possam amar mais. E é isso que deve acontecer no meu lar e no seu lar. Se a gente não entender isso, ou negligenciar isso, é difícil. Agora eu creio que tudo tudo encaixa, né? Por exemplo, se você não ama, é porque você desobedece a Deus. E se você desobedece a Deus, dificilmente você vai ter um casamento feliz. E dificilmente você vai suportar as pressões que vêm sobre o seu lar, sobre o meu lar. Então, que Deus nos abençoe grandemente.